Fala galera do Elite Oculta, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês dar uma passadinha no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. O meu tio se chama Jacó. Morava em um sítio afastado de tudo. Ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade. E devido à jogatina, ele já havia perdido muito dinheiro. E muitas vezes ele deixava sua esposa e filhos em casa sem ter nada para comer, pois gastava todo o dinheiro em bares. Até que certa vez, a sua mãe, vendo a situação dos netos, que eles mal tinham roupas para vestirem, a minha avó virou e disse para o meu tio: "Se Deus não endireita a sua vida, o capeta vai." Bem, era Semana Santa. E uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio, montado em seu cavalo como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou, e mesmo com chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando o meu tio percebeu que havia algo escondido atrás de uma árvore, que ficava uns 40 metros à frente. A estrada estava escura, iluminada apenas pela lua cheia. E a única coisa que o meu tio podia ver era um par de olhos vermelhos que saíam de trás da árvore e ficavam observando. Meu tio gritou em voz alta: "Sangue de Jesus tem poder." E neste momento, ele ouviu aquela criatura gritar e sair correndo mata adentro. Passado o susto, ele montou seu cavalo e continuou seu caminho, quando mais à frente o cavalo torna a empacar. E ali, parado no meio do caminho, estava a coisa mais assustadora que ele já viu em toda a sua vida. Meu tio descreve a criatura como um cão enorme, com o corpo de homem. Os pelos da criatura eram negros. As suas orelhas eram pontudas como chifres. A sua cabeça era enorme e desproporcional ao seu corpo. A criatura também era corcunda e tinha um focinho achatado e grandes presas. E os seus olhos pareciam brasas incandescentes. Aquela enorme criatura estava em pé e parecia ter no mínimo 2 metros de altura e era bem gordo como um boi. O meu tio levantou a mão em direção da criatura e disse com muita fé: "O sangue de Jesus tem poder." A criatura deu um grito diabólico, como se fosse um porco sendo abatido, e voltou correndo para dentro da mata, sumindo em seguida. Ele tornou a subir no seu cavalo e seguiu seu caminho. Mas menos de 2 minutos depois, o seu cavalo torna a empacar.
E agora, a criatura novamente estava ali, parada no meio da estrada. O meu tio tornou repetir novamente: o sangue de Jesus tem poder. Mas dessa vez, a criatura não gritou, apenas deu de costas e caminhou entrando para o mato. Ele, com muito medo, continuou seu caminho. Mas poucos minutos depois, lá estava a criatura novamente. Mas dessa vez, a coisa não estava parada, mas sim vindo caminhando como um corcunda, na direção do meu tio, e soltando um ruído diabólico. Meu tio, já muito furioso, pegou a garrafa de pinga e jogou na direção da fera, mandando aquela coisa ir tomar. A criatura, muito furiosa, veio com tudo para cima do meu tio e tentou subir no cavalo para pegar ele. O cavalo, muito assustado, deu um coice, que pegou em cheio na fera, jogando a criatura desfiladeiro abaixo. E logo em seguida, o meu tio ouviu um grito grave e atormentador daquela coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada, e só parando quando chegou na porteira do sítio, morrendo de medo, assim como o meu tio. Depois desta noite, ele nunca mais bebeu e passou a dar mais atenção às necessidades da sua família, e também se tornou um católico devoto. Bem, nunca saberemos quando o sobrenatural pode chegar até nós, ou de que forma, e por isso temos que estar sempre alertas. Boa noite. Olá, me chamo Aparecido, tenho 57 anos e sou de uma cidade pequena do interior paulista, que se chama Caconde. Essa história se passou por meados de 2003. Onde eu morava, as casas eram longes, uma das outras. As ruas eram de terras e pouca iluminação. E como de costume, sempre após a refeição, se sobrasse restos de comida, jogávamos tudo em um balde e iria juntando até o final da semana. Daí, um homem ia buscar o balde de lavagem para dar aos porcos, e assim era de costume. Até que de uns dias pra cá, eu comecei a notar algo estranho no quintal de casa. A minha irmã morava na frente da nossa casa, e eu nos fundos. E entre as duas casas havia um corredor onde ficava o balde de lavagem. Já havia algum tempo que todo dia de manhã eu percebia o balde ali, caído sem nada. Até que certo dia eu decidi passar a noite observando pela janela o ser misterioso que aparecia para comer a lavagem. Bem, já era por volta de 22h40 da noite, e nada. Então fechei a janela e a cortina, e fui dormir. A minha cama ficava embaixo da janela. Era por volta de 2 da manhã, quando acordo com um barulho de passos pesados no chão. Parecia até 2 pessoas andando. Com muito medo, eu decidi abrir um pouco a cortina e olhar pelas frestas da janela. Bem, se arrependimento matasse, eu estaria morto aquela noite. Olhei rumo ao balde de lavagem e, por conta dos reflexos da pouca iluminação que tinha, ainda dava para ver alguma coisa. Fiquei olhando, e foi aí que apareceu um ser tenebroso. E um frio na espinha me deixou paralisado de medo. Era uma criatura negra como a noite, com olhos iguais de gato, sobre um farol de um carro no escuro. A criatura tinha partes mais peludas, e outras não. Tinha também
cerca de 1,85 de altura, e era corcunda, com pernas grossas e braços médios. Aquilo estava de pé, andando todo desengonçado, e era realmente de dar medo. Quando a criatura chegou perto da lavagem, ficou sobre 4 patas e rodeava o balde, como se estivesse saboreando a sua presa. Era uma criatura inteligente e estava toda cautelosa para não fazer barulho algum, como se soubesse que estava sendo observada. Por fim, aquilo derrubou o balde e começou a comer desesperadamente a lavagem. E do nada, aquilo parou e olhou fixamente na direção da janela, a mesma que eu estava. A criatura se ergueu e ficou de pé, e deu 2 passos para frente, e começou a farejar o ar. Em seguida, deu um rosnado assustador e fez uma cara de ódio. Meu medo foi tanto que realmente soltei algumas gotas de urina na roupa. Deu para perceber que aquilo tinha um formato de homem, com pernas todas curvadas e dentes caninos. Se aquela coisa resolvesse se jogar sobre a janela, eu morreria antes mesmo da criatura chegar até a janela. Eu estava paralisado de medo e não conseguia tirar os olhos daquilo. Até que aquela coisa ficou sobre 4 patas e saiu correndo pelo corredor e foi embora pulando os muros das casas vizinhas. Não consegui dormir mais aquela noite. Esperei amanhecer para conseguir me deitar e dormir. Na manhã seguinte, a minha irmã veio me perguntar se eu vi algo naquela noite. E perguntou também o que era que estava derrubando a lavagem. Eu respondi a ela que era um lobisomem. Ela, achando que eu estava brincando, deu risadas e disse que eu estava muito grandinho para acreditar em lobisomens. Respondi a ela que eu não estava mentindo e que era bom colocar um portão bem reforçado naquele corredor, ou iríamos nos arrepender. Ela apenas concordou. Eu sei realmente o que vi. Aquilo era um lobisomem mesmo, mas graças a Deus aquilo nunca mais voltou. Boa noite.